Ilustre presidente Ricardo Lewandowski, senhor presidente do Senado Renan Calheiros, senhora presidente afastada Dilma Rousseff. Eu não poderia imaginar, e acredito tampouco Vossa Excelência, que depois de nos despedirmos no último debate presidencial, nos encontraríamos aqui hoje no Senado Federal nessa condição. Digo isso porque, acredite, não ajo hoje com nenhum sentimento de alegria ao questioná-la, mas ajo com o sentimento da mais absoluta responsabilidade que a minha função de senador me obriga a manter. E é exatamente por esse sentimento que começo por fazer algumas referências ao pronunciamento inicial de Vossa Excelência, que por mais de uma vez remonta às eleições de 2014, apontando como causa talvez das dificuldades ou do momento delicado por que passa Vossa Excelência, o inconformismo daquele que Vossa Excelência chamou de derrotado nas eleições presidenciais. Em primeiro lugar, quero dizer, senhora presidente, que não é desonra alguma perder eleições, sobretudo quando se defende ideias e se cumpre a lei. Eu não diria o mesmo de quando se vence as eleições, faltando com a verdade e cometendo ilegalidades. Vossa Excelência aponta para o partido que eu presido, ao culpá-lo pela ação iniciada no Tribunal Superior Eleitoral. Mas Vossa Excelência esquece de dizer ao país que foi o pleno daquele tribunal, a mais alta corte eleitoral do Brasil, que por maioria dos seus membros abriu uma ação investigativa em relação às contas de campanha de Vossa Excelência, por encontrar ali, segundo perícias mais atuais, inúmeras ilegalidades. Portanto, é aquela corte, não ao PSDB, que acredito eu, Vossa Excelência deve responder, aliás, como já vem fazendo o seu partido. Por outro lado, vejo que Vossa Excelência recorre permanentemente aos votos que recebeu como justificativa para todas as atitudes que tomou. O voto, sabemos todos, senhora presidente, não é um salvo-conduto. Ele é uma delegação que pressupõe deveres e direitos. E o maior dos deveres de quem recebe votos é exatamente o respeito às leis, o respeito à Constituição. Mas eu me permito rapidamente, até nesse passeio pelo retrovisor da história, lembrar-me de 2 ou 3 fatos que possam, de alguma forma, nos trazer ao momento atual. No dia 1º de setembro, há exatos 2 anos atrás, em um debate em uma rede de televisão, perguntei a Vossa Excelência quais medidas Vossa Excelência tomaria para controlar a inflação já renitente naquele instante, apesar dos preços controlados artificialmente pelo governo. Abro aspas para a resposta de Vossa Excelência. A inflação está próxima de 0, mas sempre tem os pessimistas de plantão. E o que ocorreu? Inflação em 2015 de 10,6% e nos últimos 2 meses a de alimento de 16%, retirando aí sim da mesa do trabalhador aqueles pratos de comida que tão competentemente o seu marqueteiro João Santana apresentou ao Brasil. Em outro debate, no dia 20 de outubro, questionei Vossa Excelência sobre os baixos índices de crescimento da economia e a necessidade de ações que pudessem revitalizá-la. E citava dados do FMI, que apontavam para um crescimento de 0,3%. Vossa Excelência respondeu, candidato, eu não sei porquê, mas o senhor é muito pessimista em relação ao crescimento do país. Eu não concordo que o Brasil vai crescer 0,3%, candidato. Acho melhor o senhor rever as suas contas. Fomos obrigados a rever as nossas contas. O Brasil cresceu 0,1% e mergulhou nos anos seguintes na mais profunda recessão da nossa história, trazendo consigo um exército de 5 milhões de desempregados. Ainda neste debate, questionei Vossa Excelência sobre o fato dos bancos públicos não estarem sendo remunerados pelas ações que fazia, em especial o Banco do Brasil, onde existia um débito de cerca de 8 bilhões de reais do Tesouro. Vossa Excelência desdenhou e sequer respondeu à minha indagação. Portanto, Vossa Excelência está aqui hoje, respondendo ao Congresso Nacional por ter editado decretos sem autorização do Congresso Nacional e por ter transferido aos bancos públicos o que não fez aos bancos privados as responsabilidades que são do Tesouro em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal. Digo a Vossa Excelência, e é o questionamento, senhora presidente, afastada Dilma Rousseff, que faço. Em que dimensão Vossa Excelência e o seu governo se sentem sinceramente responsáveis por essa recessão, pelos 12 milhões de desempregados no Brasil, por 60 milhões de brasileiros com suas contas atrasadas e uma perda média de 5% da renda dos trabalhadores brasileiros? Era isso que tinha a dizer, senhor presidente.
Vossa Excelência tem a palavra, senhora presidenta. Senador Aécio Neves, eu também jamais imaginaria que depois dos nossos debates todos durante essa campanha eleitoral, que envolveu o voto de 110 milhões de brasileiros e brasileiras, nós nos encontrássemos aqui hoje. Tenho certeza, senador, que ao longo de todo o processo eleitoral, nós debatemos e nos respeitamos. O que eu tenho dito, afirmei no meu discurso e reafirmo aqui para o senhor, é que a partir do dia seguinte da minha eleição, uma série de medidas políticas para desestabilizar o meu governo foram tomadas, infelizmente. Primeiro, pediu-se a recontagem dos votos. Depois, pediu-se auditoria nas urnas. Nos dois casos, após um ano, verificou-se que isso não tinha nenhuma irregularidade. Na sequência, senador, antes da minha diplomação, arguiu-se no TSE e levantou-se a necessidade de auditar as minhas contas. E isso foi feito, senador, e está em processo. Não sei se o senhor se lembra, mas o TSE permitiu a minha diplomação porque não encontrou nenhuma irregularidade no meu processo. Mas essa foi uma questão sistematicamente tornada objeto da disputa política que ocorre no Brasil após a minha posse no segundo mandato. Além disso, senador, quero lembrar ao senhor que também foi aberto contra as suas contas investigação pela Maria Tereza, juíza do TSE. Portanto, senador, não é esta questão. A partir daí, senador, sistematicamente, o senhor vem me acusando. Eu queria lembrar ao senhor que nós tivemos um ano específico e muito diferente em 2014. Só para a gente lembrar alguns fatos. Em 2014, apenas a partir de outubro, acentuando-se depois de dezembro de 2014, mas começa em outubro, há uma grande queda, a primeira grande queda no preço das commodities. Isso vale para o petróleo, para o minério de ferro, vale também para todas as commodities. Impacta a arrecadação na medida em que é através da tributação de lucros que nós temos essa contaminação no Brasil pela queda do preço do petróleo e do minério de ferro. Além disso, no dia 29, 3 dias, portanto, da saída, aliás, da nossa eleição no segundo turno, no qual eu ganhei a eleição do senhor, o que ocorreu? Não tem nada de mal ganhar ou perder a eleição. Não tem de mal ganhar e não tem mal perder. Aliás, eu saúdo todos aqueles que participam de eleições diretas, e o senhor é um, e tenho meu maior respeito por isso. Mas, continuando, 3 dias após a minha vitória nas eleições, portanto, eu tive o segundo turno no dia 26, no dia 29, começa o que se chamou tapering, ou seja, a saída dos Estados Unidos da política de expansão fiscal. Qual é a consequência? A consequência é elevação dos juros americanos e desvalorização generalizada das moedas. Este é um processo extremamente comprovável. Por quê? Porque não foi só o real, foram todas as moedas atingidas, provocando um efeito na inflação via o câmbio desvalorizado. A segunda ação, senador, foi que, não sei se o senhor sabe, mas o período úmido no setor de energia elétrica no nosso país, ele começa entre outubro e vai até abril. Em geral, no caso do Brasil, nós vínhamos de uma situação razoavelmente sob controle. E o que enfrentamos no final deste período úmido no Sudeste, nós enfrentamos uma das maiores secas, que provocou, como eu já disse antes, por exemplo, a necessidade
do contingenciamento da energia da água lá em São Paulo, por meio, inclusive, do fato que chegou-se ao volume, ou seja, um volume menor que o volume mínimo necessário para o abastecimento de água. Este fato levou, no caso do setor de energia elétrica, a uma situação gravíssima. Os reservatórios, que estavam em 42% um ano antes, caíram para 9%, mas só acelerou essa queda também a partir de novembro, dezembro e, fundamentalmente, a partir de janeiro. Enfim, todas essas três questões, elas são acentuadas gravemente final de 2014, início de 2015. Para não falar na questão relativa à desaceleração da China, que compromete a todos os países emergentes. Enfim, naquele momento, a crise que tinha sido contornada pelos países emergentes ao longo de 11, 12, 13, 14, inclusive a partir de 9 e 10, elas atingem fortemente os países emergentes. Eu vou lembrar de uma fala do Prêmio Nobel Stiglitz, que diz o seguinte: a crise no Brasil estava precificada, a crise econômica, ela ia ocorrer. O que não estava no cômputo era uma crise política das dimensões que o Brasil enfrentou. E essa crise política, ela se caracteriza pelo seguinte fato: 2 meses após a minha eleição, é pautada a questão do impeachment. É pautada não só pela pauta política da oposição de então, mas também pela pauta jornalística. E esta crise aprofunda de forma acentuada a situação econômica do país também. Ademais, elege-se o senhor Eduardo Cunha, presidente da Câmara de Vereadores, com o apoio da atual situação. Esta eleição do senhor Eduardo Cunha a presidente da Câmara em fevereiro, ela produz uma situação complexa para o meu governo. Essa situação complexa se caracteriza pelo fato de que os projetos que nós enviamos para buscar uma saída fiscal para a nossa situação, e lembrando que nós prevíamos, nós e o mercado, não fomos nós só, nós e o mercado prevíamos que isso, no final de 14, nós íamos ter um crescimento do PIB de 0,8, nós e o mercado. Bom, diante da ação sistemática de praticamente uma ação negativa, no sentido de não aprovar as medidas que nós mandamos, ou elas são aprovadas parcialmente, ou elas são rejeitadas. Soma-se a isso algo que se chamou pautas-bomba. Não foi eu que botei esse nome, pautas-bomba. Pautas-bomba é algo que a imprensa criou, o nome que se caracterizava pelo fato que, ao invés da gente ter medidas para sanar a questão fiscal, uma vez que caía vertiginosamente a receita, o que se faz é o contrário, aumenta-se a receita. Além disso, quero lembrar que agora, no ano de 2016, isso atinge o clímax. De janeiro de 16, obviamente o Congresso não estava funcionando, mas a partir de fevereiro é obrigação do Congresso funcionar. No caso específico da Câmara, não estou falando aqui do Senado, estou falando da Câmara. No caso específico da Câmara, entre a abertura do Congresso até 5 dias antes de eu ser tirada do exercício da presidência, não da presidência, mas do exercício, o Congresso não funcionou. O Congresso não, desculpa, a Câmara não funcionou. Quem não funcionou na Câmara? Não funcionou a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento, a Comissão de Fiscalização e Controle, enfim, todas aquelas comissões que os senhores senadores e as senhoras senadores sabem que impactam diretamente a questão fiscal, não funcionaram. Algo incrível acontece nesse país quando é possível um Congresso
ser atingido, porque o Congresso foi atingido, porque ao não aprovar na Câmara, não tem como aprovar no Senado. Ao não ser objeto sequer de consideração, porque não tinha comissão funcionando, é algo que mostra uma artificial conduta no sentido de inviabilizar o meu governo. Isso é extremamente grave. Isso é extremamente grave e eu não vi ninguém, principalmente na mídia, ficar estarrecido diante desse fato. Esse fato que é, na verdade, isso sim, um descompromisso com a coisa pública. Além disso, eu quero deixar claro, senador, que eu respeito o voto direto nesse país. Acho que o voto direto é uma grande conquista nossa. Sempre disse que eu prefiro o barulho das ruas, o barulho das disputas eleitorais, as divergências eleitorais, e por isso eu respeito todos aqueles que concorreram comigo às eleições. Agora, não respeito, senador, a eleição indireta, que é produto de um processo de impeachment sem crime de responsabilidade. Isso eu não posso respeitar. Posso, senador, ao longo do meu mandato, ter cometido erros, não ter cumprido tudo aquilo que era esperado de mim. Muitos acreditam que eu não poderia ter ampliado a redução do gasto fiscal. Muitos acreditam nisso. Nós vimos aqui um economista como o Luiz Gonzaga de Melo Beluso, que falou em despedalada. Esta é uma discussão, senador, que sinto, é necessário informar aqui, que não é uma pauta minha, é uma discussão que emerge da constatação feita por vários técnicos do Fundo Monetário, no sentido de que não é possível supor que, pura e simplesmente, a política de forçar a redução do gasto público leva necessariamente à saída da crise. Quem discute isso hoje é o Fundo Monetário Internacional, que diz o seguinte: faça-se uma mudança mais flexível no curto prazo e uma mudança olhando mais a reforma no longo prazo. Foi isso, senador, que nós pretendemos fazer. Podemos ter desconhecido o fato que, naquelas circunstâncias, com aquela forçação política, nós não conseguiríamos aprovar as medidas necessárias. Mas as medidas que nós propusemos, senador, são aquelas necessárias para esse país sair da crise. E mais, falaram aqui que o Brasil é um canteiro de obras. É um canteiro de obras que nós nos dispomos a concluir quando mandamos para o Congresso, no início de 2016, as nossas propostas de alteração do resultado primário de 2016. Porque nós achávamos que tratava-se de pagar todas as dívidas. Foi isso que nós propomos. Nós não propomos gastar esse dinheiro no momento de crise em outras coisas. Nós propomos gastar no pagamento dos orçamentos que nós já tínhamos comprometido e que, portanto, tinham sido reduzidos porque a receita tinha caído, e o que tornava impossível a execução do orçamento naqueles padrões. Além disso, nós propusemos também um aporte à saúde. Então, tudo isso configura uma situação que eu queria dizer ao senhor. Não acho de maneira alguma que a situação que eu enfrentei, a situação que qualquer presidente da República enfrentará, diante de crises que são cíclicas no mundo atual em relação à economia internacional e não só ao Brasil, que essas flutuações cíclicas podem ser encaradas sem uma cooperação entre os diferentes órgãos do poder. Não podem, senador. E caso se tente, certamente, o 0,8 que nós e o mercado esperávamos no final de 14, quando começa a queda
do petróleo, quando começa a saída dos Estados Unidos e a elevação do dólar e a redução do valor do real, nós não podemos aceitar, senador, que se insista e que se faça a política do quanto pior, melhor. Por quê? Porque eu acredito no direito sagrado da oposição defender uma política contrária da situação. Ela deve fazer isso, porque isso faz parte da riqueza democrática. O que ela não pode fazer é em nome do quanto pior, melhor. Impeça o país, com graves consequências para a população, de sair da crise. Isso não é possível. Eu tenho clareza, senador, que uniu-se duas forças diferentes. Uma força que, não sou eu que digo, foram gravados falando isso. Uma força que queria impedir que a sangria continuasse, com uma força que queria impedir que nós saíssemos da crise. É essa a grave situação em que estamos. E não estamos só à frente dos olhos da população brasileira. Estamos à frente dos olhos de todo mundo. Muito obrigada, senador. Agradeço ao senhor presidente. Concedo a palavra ao nobre senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Lewandowski, presidente do Congresso, Renan Calheiros, a senhora presidente afastada Dilma Rousseff, aos meus colegas senadores e senadoras, aos representantes dos movimentos de rua que se fazem aqui presentes. Eu inicio o pronunciamento, a senhora me recorrendo à fala que Vossa Excelência se dirigiu a todos nós aqui no início da sessão. Entre os seus defeitos, Vossa Excelência disse que não está o de quebra de compromisso. Eu pergunto a Vossa Excelência em relação a essa realidade que a senhora iniciou a campanha eleitoral, onde nós tínhamos um processo de inflação patamares do teto e que nós temos hoje uma inflação de 10,67. Um desemprego que chega hoje a 12 milhões de desempregados. Um PIB de 3,91 positivo, chegando hoje a negativo a 3,85. Eu pergunto a Vossa Excelência, este por acaso foi exatamente o discurso de Vossa Excelência para os eleitores? Esse quadro foi desenhado no momento da eleição? Os eleitores teriam votado em Vossa Excelência se eles tivessem a noção que o Brasil caminharia para tudo isso? Quando Vossa Excelência diz que este é um processo que tem muito mais a ver com a crise internacional. Mas como crise internacional, que ela só apareceu no dia 25 de outubro de 2014, depois do segundo turno? Não havia nenhuma previsibilidade, o governo não tinha informação alguma, todo o mercado já sabia, o candidato colocava aquilo a todo momento nos debates. Eu pergunto a Vossa Excelência, neste momento, se trata como sendo uma ação indevida o processo de impeachment, não seria um estelionato eleitoral se dirigir aos eleitores com aquilo que não poderia cumprir? Eu pergunto a Vossa Excelência, quando diz exatamente da situação dos decretos, rapidamente passando por eles, existe a assinatura de Vossa Excelência no decreto, com a data. A senhora não pode tergiversar das respostas, porque as perguntas não foram respondidas até o momento, aonde
a prerrogativa de assinar esse decreto, usurpou uma condição que ela é do Congresso Nacional, ou seja, ela jamais poderia ter assinado o decreto sem aprovação do PLN. Nós vamos mais adiante, quando Vossa Excelência diz sobre as pedaladas. Veja bem, isso não é função minha, é função de ministro de Estado. Eu pergunto a Vossa Excelência, aqui me recorro a um ex-ministro, ao ministro Jacques Wagner, que numa entrevista disse: quem banca a política econômica é a presidente da República. Quem vai bancar a política econômica e quem decide, ouvindo outras pessoas, o ministro é ela. Então, fica claro que a senhora sempre teve o comando da política econômica. Mas um outro ponto que é fundamental, e agora chegando na reta final, é dizer exatamente daquilo em que falam aqui, que, olha, este processo que nós estamos assistindo aqui é um processo que ocorreu das pedaladas, mas isso a presidente não tem noção. É importante o seguinte, que todos prestem atenção. Só o Banco do Brasil, FAT, BNDES e Caixa Econômica não foram pagos semestralmente. Todos os bancos privados foram pagos mensalmente. Todos os bancos privados foram pagos mensalmente. Todos esses bancos praticaram equalização da taxa de juros. Por que a preferência aos privados em detrimento ao público? Por que a preferência aos bancos privados em detrimento aos bancos oficiais? Pois não, vamos conceder a palavra ao senador Caiado para terminar. Que Vossa Excelência está impedida de usufruir dos bancos oficiais que são controlados por Vossa Excelência. Os bancos privados foram pagos, os bancos oficiais tiveram que bancar com 60 bilhões de reais de pedalada. E as opções do governo de Vossa Excelência? Emprestar para estes países, aqui, governados por tiranetes, e penalizar programas sociais. Agradeço a Vossa Excelência, senador Caiado. Senhora Presidente, com a palavra. Senador Caiado, meus cumprimentos. Senador Caiado, o governo brasileiro não tem controle sobre a política monetária do Federal Reserve. Não tem controle sobre a política monetária do governo americano. Nem nós, nem vocês, nem tampouco o mercado. O ano de 2000, se o senhor não sabe, mas o ano de 2014, aliás, no final de 2013, começa a especulação. Mas quando é que sai do... Quando é que os Estados Unidos param de expandir o crédito livremente, quase 65 bilhões de dólares por ano, por mês, às vezes 40, quando que ele vai parar? Porque o dia que ele parar, o que vai acontecer? O dia que ele parar, os juros americanos vão subir. O dia que os juros americanos vão subir, todas as moedas terão um impacto e sofrerão um grande impacto. E isso aconteceu no mundo independentemente de ser o Brasil. Aconteceu com todas as moedas dos países emergentes, né? Além disso, senador, eu queria dizer que duas coisas têm de ser levadas em consideração. Eu não posso considerar que o Plano Safra feito pelo BB, eu não vou falar dos outros, mas vou usar o Plano Safra como uma referência. O Plano Safra da agricultura comercial e da agricultura familiar, ele era fundamentalmente, desde a época dos governos que o iniciaram, Itamar, Fernando Henrique, Lula e eu, ele é executado substantivamente pelo Banco do Brasil. Como é que os bancos privados entram, senador? Eu escutei isso na última sessão e gostaria
de discutir. Os bancos privados entram, senador, através... Eu fui perguntar como é que eles entram. Como é que eles entram? Entram 2 bancos cooperativos que têm uma participação menor do que... é bem menor do que 10% no total dos empréstimos. E os demais bancos privados entram via o Banco do Brasil. Então, se o Banco do Brasil quer transferir para algum banco privado a execução de parte, principalmente no que se refere a financiamento do investimento, especificamente de bens de capital, se ele quiser fazer isso, é através dele que o Tesouro se relaciona. O Tesouro não se relaciona diretamente. É diferente do BNDES, que algumas vezes passa, mas mesmo o BNDES passa através dele para os bancos privados. Então, não é possível dizer que nós tivemos um tratamento diferente. O dos bancos cooperativos é muito pequeno, é muito mais fácil de controlar. O pagamento que o Banco do Brasil executa, senador, envolve uma quantidade imensa de operações. São milhares de agricultores, para não dizer milhões de agricultores.